relação à produtividade, existem muitos mitos sobre isso, né? O mito predominante é de que a agroecologia não seria viável porque ela é pouco produtiva, é uma coisa para pequenos, nunca vai conseguir ser uma forma dominante de agricultura, etc. e tal. Em verdade, isso não tem nenhum fundamento, né? Inclusive, cientificamente, já está provado de que os sistemas complexos, sistemas biodiversos, né, diversificados, eles têm alta produtividade, inclusive alta produtividade física, quilogramas por hectare, né? Que é uma das coisas que o agronegócio muito argumenta, né, que a produtividade física deles é 6.000 quilos de milho por hectare, essas coisas todas. Mas já existem dados hoje, inclusive sobre essa questão da produtividade física, que provam que por um índice de equivalência diária, a gente sabe que um sistema complexo produz 150% a mais do que um sistema em monocultivo. Então, só do ponto de vista já físico mesmo, já é mais produtiva a agroecologia. Agora, se a gente contar ainda por cima todas as consequências negativas que ela evita, né, e todas as consequências positivas que ela cria em termos de ambiente, de sociedade, então ela se torna extremamente mais produtiva. Sobressai, né, sobre qualquer tipo de modelo convencional, em termos de produtividade, porque produtividade física é uma parte da produtividade, né? E até nisso ela é melhor. Mas também ela tem a produtividade ecológica e social, né? Ela beneficia também a natureza e beneficia também as pessoas, não é apenas um foco no lucro como é o agronegócio. A agroecologia, os sistemas agroecológicos hoje, né, eles são considerados pouco viáveis, né, pela ideologia dominante, coisa de agricultor familiar pequeno que não pode, né, sustentar a necessidade de alimentos do mundo, né? Isso é uma coisa que se diz, se repete bastante. Mas se a gente for estudar melhor isso, a gente vê o quanto os sistemas agroecológicos são viáveis. Principalmente por quê? Porque o custo de produção desses sistemas é muito mais baixo, né, do que o sistema convencional. O sistema convencional, a composição do custo de produção do sistema convencional é 70% a 80% são agrotóxicos, fertilizantes, mecanização e outras tecnologias, né? Coisas que não são praticamente utilizadas pela agroecologia. Só nisso o custo de produção baixa muitíssimo, daí a viabilidade econômica. O que acontece é que muitas vezes esses produtos, por falta de políticas públicas, por falta de toda uma logística, de uma infraestrutura, acabam chegando um pouco mais caro às vezes do que um produto convencional nos pontos de venda. O agricultor tem que levantar cedo, colher, embalar, lavar, transportar diversos produtos até um ponto de venda. Isso é o que tem encarecido um pouco mais o produto final. Se os produtos orgânicos ou agroecológicos tivessem as mesmas condições de infraestrutura, logística e políticas, provavelmente os custos de produção, sendo mais baixos, ela se tornaria muito mais barata e acessível a muito mais pessoas na sociedade. Ele poderia ser sustentável, só que ele teria que ser modificado radicalmente sua matriz, né? Então, eu vejo ele como tecnicamente sustentável, mas politicamente muito pouco provável que ele seja sustentável, porque ele teria que fazer modificações tão drásticas, incorporar, né, a apropriação dos resultados para a sociedade e não só para as empresas. Então, fica bem difícil, sem mudar a lógica dele, ser sustentável. O que acontece é que ele quer parecer sustentável, então existe todo um esforço, né, midiático, né, um esforço de marketing para, digamos, provar, entre aspas, que ele é sustentável através do uso de boas práticas, né? Se sustenta de que, mesmo usando agrotóxicos, se você estiver usando os EPIs, etc. e tal, isso anularia os efeitos agrotóxicos, que se sabe que na verdade isso não existe, né?
o número de intoxicações no Brasil, a contaminação do solo e das águas, que a gente já tem muitos dados científicos sobre isso, prova o contrário, que ele é completamente insustentável. Então, os dados importantes para a gente falar em agroecologia, para mim, não são os dados propriamente de produção, de expansão física da agroecologia. Muitas vezes as pessoas se preocupam e perguntam muito sobre isso, né? Quantas toneladas de produtos agroecológicos existem, quantos hectares, como é que está essa expansão. Eu vejo esses dados e essas realidades como consequência de um dado muito mais importante. Como está evoluindo a agroecologia na consciência das pessoas, como as pessoas estão se envolvendo com a agroecologia, quantas pessoas estão se envolvendo, quais são as experiências novas que estão surgindo dia a dia. Esse dado é até difícil da gente hoje numerar, porque a cada momento a gente sabe de novas experiências e envolvimento das pessoas. Então esse é o dado fundamental para mim. Nas últimas décadas a gente tem assistido uma expansão enorme do envolvimento de pessoas na agroecologia. E a consequência disso um dia também será, né, dados de produção, mas um momento de transição para outro paradigma. Que mais vale para mim é justamente esse envolvimento, esse crescimento do envolvimento das pessoas, da consciência das pessoas em relação a esse tema. É uma afirmação que tenta colocar os processos agroecológicos, a agroecologia, os agentes que trabalham com a agroecologia num patamar de inferioridade, né? Então isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é que a agroecologia ela se baseia sim fortemente no conhecimento ancestral dos camponeses, dos indígenas, mas ela também tem a capacidade de ser moderna quando ela incorpora também o que é interessante de todo o processo de evolução da ciência moderna. Então ela não tem nada de retrógrado. O que acontece é que a agricultura convencional ela tem mais de 100 anos de pesquisa e a agroecologia praticamente isso inexiste quase. Então ela precisa realmente de mais aprofundamento do conhecimento, especialmente no entendimento de como funciona um sistema integrado, como os elementos se articulam dentro, quais são os mecanismos que funcionam dentro do sistema agroecológico. A agroecologia ela nasceu como ideologia. Se ela não tivesse nascido como ideologia, ela não existiria. Então a ideologia que move a agroecologia, que faz com que ela viva, que ela exista, que faz com que as pessoas adiram a ela, que faz com que as pessoas se conscientizem e compartilhem ela na sociedade. Então ela é completamente ideológica, é o que move a agroecologia, é a sua ideologia, que é uma ideologia de incluir as pessoas, uma ideologia de respeito à natureza, né? Enquanto a ideologia do agronegócio, que se diz não ter ideologia, né? É impossível não ter. Todo mundo tem ideologia, qualquer grupo social tem ideologia, o agronegócio também tem a sua. O que acontece é que ela não pode ser declarada, porque é uma ideologia do lucro privado, uma ideologia de desimportar-se com as pessoas, é uma ideologia de degradação da natureza, portanto, uma ideologia que não concorre, né, com a nossa ideologia, se ela for exposta, portanto, ela é sempre escondida.